Olá, pessoal, bem-vindos! Nós estamos na primeira aula do TCI, Treinamento de Cidadania Italiana. Eu estou efetivamente muito contente porque foram muitas pessoas que se inscreveram para participar dessas 3 aulas. Espero que todas realmente vejam os vídeos, né, as vídeos aula, porque é um assunto importante para você que é descendente. E antes da gente começar a entrar literalmente em alguns conceitos, quero compartilhar com você que cidadania, dupla cidadania, independente de ser cidadania italiana ou espanhola, ou francesa, não importa. A dupla cidadania é algo muito sério, né? É algo muito importante, que muitos querem e não pode ter, muitos têm e não sabem nem se tem, ou se sabem, não dão o valor, ou não sabem as vantagens. Então, quantas pessoas com poder aquisitivo que falam, não, o que eu preciso pagar, o que eu preciso fazer para eu ter a cidadania italiana? E simplesmente não pode obter a cidadania italiana. Nós estamos falando obviamente, da opção iuris sanguinis, né? Que é por direito de sangue, nós estamos falando por uma cidadania, uma naturalização, nós estamos falando por uma cidadania obtida por casamento, nada disso, nós estamos na linha de descendência. E tantos querem e não pode, tantos podem e não querem ou não sabem nem do que se trata. Então, o objetivo aqui realmente nessas 3 aulas é abrir, né, uma visão, começo, meio e fim. E quando a gente fala também de cidadania italiana, junto vem o quê? Vem dentro da caixinha ou da bagagem aos requerentes que vêm fisicamente, presencialmente à Itália, vem um monte de sonhos, de expectativas, porém de medo, de ansiedade, de preocupações, é um mix de sensação. Então eu consigo literalmente te entender, porque eu diria que 95% dos requerentes que eu atendi presencialmente na Itália, que são praticamente aproximadamente quase 300 clientes presencialmente, ok? Obviamente, tirando a infinidade, que passou mais de 1000 usuários, requerentes, que fizeram aí todo um atendimento, receberam um atendimento à distância para montar processo, para analisar documentos, etc. Eu digo que, em base à experiência de contato com todo esse público, que esse público é igual a você, com todos esses descendentes, eu consigo entender bem, porque dá pra gente ver nos olhos, né? Toda essa insegurança, todo esse medo, todo esse mundo de dúvidas, né? A gente consegue sentir em cada pergunta realizada, em cada relato feito. Então, tudo isso não é anormal, faz parte, porém a gente tem que separar. A gente tem que dividir, separar as situações, né? Existem muitos mitos, existem muitas coisas que não são reais, existem coisas que são verdadeiras, existem coisas que não são verdadeiras. Porém, a gente tem que partir do ponto de princípio. Qual é o ponto de partida? Tenho direito à cidadania italiana? Sim ou não? É o primeiro passo. A partir do momento que você, requerente, identificar que você tem direito ao reconhecimento da cidadania italiana, você vai olhar um copo com metade de água e aí vai ser o teu ponto de vista. Você vai falar, bom, esse copo está meio cheio ou esse copo está meio vazio? No meu ponto de vista, Marta, eu diria para você que esse copo está meio cheio, porque você tem o principal. Você tem o direito à cidadania italiana, porque ou você nasce com direito ou você não nasce com direito, ok? Ou você nasce com direito de sangue, de reconhecimento ou não. E aí, no caso, quando você está com um copo com a metade de água, nesse caso, você está com o copo meio cheio, sim. Porque quantas e quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade de ter uma dupla cidadania, né? E não, infelizmente, não pode. Querer só não é poder nesse caso. E no teu caso, que está aqui vendo esse vídeo, eu creio que você seja um descendente italiano ou tenha algum indício, né? Ou tenha talvez alguma dúvida, mas que você esteja aí dentro dessa quantidade, desse percentual de 30 milhões de brasileiros que são descendentes de italianos.
tá bom? Então, assim, eu consigo compreender todos esses sentimentos, todas essas dúvidas, né? E digo mais, como eu mencionei rapidinho no vídeo anterior, eu, assim como você, comecei a trabalhar, atuar com isso, me envolver nesse segmento, mas num primeiro momento cheia de objeções. De não pode, é difícil, não, isso não é assim. Marta, verifica para mim como que eu faço o meu processo aí de cidadania. Imagina, eu tenho a minha cidadania de naturalização, eu que sou cônjuge, foi assim, 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 complicado, A, B, C. Como que você quer fazer isso? Isso não pode, isso é difícil, isso é um prazo longo. Enfim, sem ter conhecimento de causa, sem me aprofundar, num primeiro momento, a minha primeira reação foi essa, que muitas de vocês têm. Aí, obviamente, né, buscando todas as informações em fontes verdadeiras, em fontes corretas, né, na origem, simplesmente eu comecei a adquirir conhecimento, a estudar, a praticar e hoje, já há anos, eu mudo aí uma quantidade, transformo, ajudo, né? Não sou eu que dou cidadania italiana para ninguém, eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas obtendo a cidadania italiana, né? Mas por quê? Porque eu inicialmente que tinha um posicionamento negativo e era um pouco bloqueada para achismo, para algo que eu acreditava, falei, não, pera, deixa eu verificar isso direito. Então, nós seres humanos, às vezes, nos penalizamos, deixamos de tomar atitudes ou de fazer coisas e coisas certas e importantes nas nossas vidas, porque a gente já tem uma telinha mental, a gente já tem um preconceito de uma situação, né? Porque tem muito a ouvir falar isso, ouvir falar aquilo, me disseram aquilo, fulano fez de tal maneira. Então, com experiência própria, eu digo para vocês que não é bem assim. Porém, eu entendo todo esse mix de sentimento de quem está aí iniciando a jornada de cidadania italiana. E aqui a resposta positiva é que é muito, muito mais fácil do que você pensa. Ser italiano é muito mais fácil do que você pensa. Vamos começar aqui, pessoal. A primeira coisa que eu quero que vocês me digam é: você tem direito à cidadania italiana? Se você tá aqui, creio que sim, mas tem gente, interajo com muita gente. Marta, eu não tenho certeza. Acho que sim. Como que eu posso saber se sim ou não? Como identificar? Tá, então aqui não tem muito segredo, não dá pra gente fugir muito dessa realidade, desse cenário. O sobrenome nós vamos falar depois, porém o sobrenome, você tem o sobrenome italiano? Se você tem o sobrenome, ele é obtido obviamente na sua linhagem de descendência, então obviamente você sabe, já é um indício que você é descendente de italiano. Mas vamos dizer que você não tem o nome italiano e não tem nenhum problema, né? Porque, enfim, você não tem o sobrenome se perdeu aí na linha de descendência, mas você é descendente de italiano. Qual um outro indício? Você tem que ir pelo indício familiar, né? Então, geralmente a gente nasce, cresce, sempre tem um comentário de uma tia, de uma avó, sempre tem um zum de que aconteceu alguma coisa na Itália, ou que teve origem da Itália, ou que teve alguém que era italiano, e etc. Nem que for de modo muito, assim, longe, esses comentários existem. Se não diretamente para você, a tua mãe, o teu genitor, um dos teus genitores sabe o que te passa nesse direito, ou então, se tem ainda avós vivos, esses avós têm uma leve noção sobre essa ligação, vamos assim dizer. Marta, não, já perguntei para minha mãe, já perguntei para o meu avô, já perguntei para uma tia minha de idade, ninguém sabe, não sabe nada, ninguém fala nada de Itália ou de cidadania italiana. Nesse caso, não tem outro caminho a não ser verificar os documentos. Não estou nem dizendo para fazer literalmente a montagem do documento atualizado, nos formatos corretos e 100% completos, né? Que isso tudo demandaria determinado custo só para identificar quem não tem absolutamente noção de nada.
Porém, através, não obviamente do teu, não da tua mãe, mas iniciando através de uma certidão de nascimento da avó ou do avô, que é fácil você obter, descobrir o cartório, você, a partir do momento que você só obter uma certidão do teu avô, avó, qual é que segue a linha, você já vai, numa certidão, às vezes até antiga, ou até mesmo numa certidão de inteiro teor, já vai mencionar o nome dos pais, a origem, ou dos avós, e ali você já começa a ver se tem alguma coisa, ou por onde nasceu, e etc. Você precisa ter ou testemunhas da documentação, vocês precisam, através desse documento, literalmente definir: tenho ou não tenho direito à cidadania italiana, tá bom? E aí, o que acontece? A gente vai falar um pouquinho do seguinte: vantagens de ter a cidadania italiana. Primeiro ponto, você descobriu que você é descendente, e muitos aí já têm a certeza, eu vou pedir até uma gentileza para vocês. Esse é o momento de vocês realmente aproveitar esse conteúdo de valor, e eu me predisponho a responder ao máximo as perguntas que forem disponibilizadas aí nos comentários, né? Então, vocês coloquem as dúvidas de vocês e eu vou tentar responder quase todos. Eu não sei qual que é o fluxo exatamente, mas quase todas, ou até mesmo me comprometo, se possível, todas. E o ponto de partida, além de descobrir se você é descendente ou não, é saber quais são as vantagens e o que te leva a reconhecer essa cidadania, a motivação, e depois você já entender de base quais são os mitos, porque esses mitos é o que acabam, na verdade, te bloqueando. Sabe? Eu ouvi falar isso, eu ouvi falar aquilo, eu ouvi falar aquilo outro, e as objeções, você fica mergulhado nessas objeções e elas não te permitem de você seguir. Então é importante ter tudo isso muito claro para que você possa ter o quê? Poder de decisão. Falar: pera lá, eu sei como que funciona, no caso, o que me oferece isso, né? E agora eu sei que eu imaginava que fosse assim, o assado não é, então você vai subindo um degrauzinho por vez. Você não precisa olhar a escada ali em cima, você vai avançando a cada momento, tá? Então, nessa primeira aula, porque nós não podemos fazer algo muito extenso, nós falaremos desse ponto de partida que realmente é muito importante, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Quais são as vantagens que a cidadania italiana te oferece? Tem que ver também, é algo muito importante de observar, que às vezes a vantagem, elas não são convergentes com os objetivos e os sonhos de todo mundo. Então, tem que ter, né, esse cruzamento, tem que ter ser realmente convergente. Por quê? Uma das vantagens, primeiro, que partimos já do pressuposto que é um direito que você tem, é um direito de sangue, porém, muito mais do que isso, é um patrimônio. Por que é um patrimônio? Porque seja para você usar agora, no presente, agora ou no futuro, ou seja para os seus descendentes. Imagina você o que vai acontecer e as portas abertas para filhos, netos e assim sucessivamente. Ou seja, a importância literalmente disso, com uma facilidade de acesso à documentação, né, na continuidade, diferente de nós agora que trabalhamos com acesso a documentos em épocas que tudo era mais difícil, sem comunicação, sem internet, sem gestão e etc. Então imagina você quão fácil será para os descendentes acessar essa informação, ter acesso a esse direito que você deixa. Primeiro ponto. Morar, trabalhar e estudar em qualquer país, na maioria, né, dos países da União Europeia e, obviamente, incluindo a Itália, você como cidadão italiano, é importantíssimo. Porém, aqui, ó, convergência de vantagens e sonhos e objetivos. Cada um tem uma linha a seguir, né? Porque de repente você fala: não, eu quero morar, mas eu quero morar por questão de qualidade de vida, né? Eu quero morar por questão de segurança, saúde, educação pública, que funciona maravilhosamente em muitos países aí da União Europeia. Estou
pensando na minha família, não, eu preciso ir para um outro país porque eu quero ir em busca de uma oportunidade de trabalho, o setor que eu atuo de TI, ou de, não importa que área, ou de engenharia disso ou daquilo, é uma área que está em crescimento, tem demanda em tal país, ou eu trabalho já numa multinacional e eu tendo a cidadania, eu tenho uma facilidade de transferência, né? Ou eu acabei a faculdade, eu quero fazer uma especialização, uma pós-graduação, e isso, como você pagar isso como estrangeiro, realmente o valor da faculdade para um cidadão italiano ou cidadão europeu é infinitamente mais baixo. Então, o investimento de você fazer essas especializações pagando bem menos e estando aqui com tranquilidade como cidadão. Então, cada um tem um perfil. E eu vi já interagir com requerentes que literalmente encaixam em perfis diferentes. Aí o que acontece? Fala assim, não, Marta, eu sou sim descendente italiano, mas eu não quero nunca trabalhar na Itália, morar, estudar, nem na Itália, nem no país, eu não saio do Brasil por nada, não tenho absolutamente interesse em nada do que essas vantagens, do que essa cidadania, as vantagens que essa cidadania oferece. Aí, literalmente, a pessoa tem a consciência que é descendente de italiano, mas é uma escolha em não fazer o reconhecimento. Agora, não é legal a pessoa ser descendente de italiano e não saber nem o que isso oferece, nem saber que realmente tem acesso a todas essas vantagens e ficar no achismo. Tá claro o conceito? Tá? Vamos lá. Uma outra, diria, vantagem, oportunidade. Facilidade de visto para Austrália e Nova Zelândia, que são dois países aí excelentes, né? Não precisa de visto de turismo para os Estados Unidos, por exemplo, diferente de nós brasileiros, né? Ah, Marta, mas eu já tenho visto de 10 anos, de 20 anos dos Estados Unidos, eu não preciso disso. Não estou dizendo necessariamente que você precise disso, mas é uma facilidade, né? Nós italianos, a gente não precisa ir lá e fazer um processinho e comprovar isso, e comprovar a renda, e comprovar não sei o que lá, para obter um visto. Para você morar nos Estados Unidos como investidor. Então, a quantidade solicitada por um brasileiro de investimento e a quantidade, eu não sei se mudou, na época acho que era 800 mil dólares para brasileiro, 300 para italiano, não entro no mérito aqui dos valores, porém é uma diferença muito significativa, né? Eu tenho requerentes que eu atendi que estão, não tantos, 3 requerentes só, porque precisa ter todo um perfil, seja econômico, financeiro, e perfil mesmo, né, de montar uma empresa e inclusive de investir lá nos Estados Unidos, etc. Porém, a cidadania italiana particularmente foi válida para essa finalidade, tá? E a questão mesmo de qual a sua qualidade de vida, né? Qualidade de vida seja na questão de saúde, de educação, segurança. Obviamente, tudo a gente falando na parte pública. Então, a gente tem acesso, talvez não dê para comparar a mesma igualdade de um hospital particular no Brasil de primeira linha, top, né? Que parece mais um hotel 5 estrelas, mas a gente não está falando neste sentido. Nós estamos falando no sentido realmente de qualidade de atendimento médico e da seriedade dos profissionais, né? Não estamos falando da rede de hotelaria, no sentido do conforto que um hospital de primeira linha, de um convênio top no Brasil oferece. Então aqui, porque um convênio top, um hospital top no Brasil é oferecido a poucos, né? E quem tem acesso são poucos. E aqui a rede pública, quem tem acesso é a maioria, né? Então, quando a gente fala de saúde, a educação, vendo que a educação aqui, ela é maravilhosa, né? Começando, e tem muito mais valor aqui a pública do que a paga. A paga é para os filhinhos de papai que não quer estudar, não é bem vista. Da mesma maneira que as universidades públicas no Brasil eram no passado até muito mais vistas, bem mais vistas do que as pagas, aqui é o mesmo conceito, só que desde
aqui se fala elementar e média, né, e superior, tá? Então, desde o primário. Então, estudar aqui em escola pública realmente é mais puxado do que numa escola particular. Então, isso realmente, essas vantagens, elas são, assim, excelentes, e tirando muitas outras, eu coloquei algumas importantes e que vão variar, dependendo do objetivo. Quem tem 20 a 30 anos, foi como eu disse, o objetivo talvez de fazer uma pós, uma especialização, focar em estudos, né? Também trabalhar, oportunidades de trabalho, mas quem está aqui de 30 a 45 anos, eu acho que está focando aqui mais realmente em oportunidade de trabalho e qualidade de vida para a família. 45 a 55 anos, pode ser que a pessoa já esteja um pouco mais estável no Brasil, né? Tenha uma reserva, enfim, ela esteja mais organizada e fala, eu quero mudar de vida, eu estou cansada de como eu vivo hoje. Então busca, sabe, tem novos sonhos, é uma coisa mais estruturada, né? E aí depois de 55, 60 anos, fala, não, eu quero viajar por toda a Europa, eu gosto da cultura europeia, eu já trabalhei, já guardei o dinheiro que eu tinha, obviamente essa faixa etária não vai muito em busca ou de trabalho ou de estudo. Isso não é, óbvio, uma regra, né? Toda regra tem sua exceção. A gente está falando, eu em base a tantas pessoas que eu interajo e eu realmente por faixa etária é bem mais ou menos assim. Do pessoal que eu atendo, interajo, as dúvidas que eu tiro, é mais ou menos esses os objetivos. Então, o importante é que os objetivos e os seus sonhos sejam convergentes com o que oferece a cidadania italiana. E se sim, não existe um motivo para você não começar agora a se envolver nisso. É algo teu. É algo teu. Então, assim, eu não consigo ver, eu que trabalho com isso, que é tudo muito prático, eu digo, não tem. Você só vai falar, bom, eu não vou fazer, eu sou descendente, mas eu fui montar o meu processo e tem lá um impedimento X. Então, é algo de força maior que não te permite seguir adiante. Aí é uma outra coisa. Mas você sabendo tudo que oferece, você ter interesse a essas vantagens e você simplesmente não fazer nada, ou por falta de conhecimento, né, não se envolver e perder a oportunidade, não é legal, tá? Como fazendo só um comentário, eu estava interagindo com um jovem, mas não necessariamente como curso, como treinamento, nem como assessoria, nada, coisa particular minha de TI, né? Que eu tô fazendo um programa de gestão, etc. E o sobrenome dele é um sobrenome lindo, italiano, e eu pergunto para ele, ah, Marta, eu sou sim, ó, meu sobrenome a família toda falou que não sei o que, meu tataravô, que não sei o que lá, mas Ave Maria, não quero nem mexer com isso, aí é tão complicado, é uma coisa de louco, não dá nem, acho que não dá nem para acessar nada disso. Na cabeça dele tem literalmente, não só na cabeça, né? Na frente dele tem um bloqueio, uma parede. Ou seja, por simplesmente uma falta de informação, esse esse jovem que trabalha num setor de TI, que tem um potencial aqui na Europa, né? Holanda, Irlanda, e não só, vários países. Quer dizer, por uma simples falta de informação, ele não vai nem, não ia, né? Porque ele ficou todo animado, às vezes é questão de filtro. Ele ficou com o que eu interagi com ele, porque eu acho um absurdo, dá dó, um novo desse, super bom profissional, com uma puta de demanda, comentando que queria fazer coisas fora, e não saber que a descendência dele lhe dá essa oportunidade, é triste, né? Então, aí obviamente passei um alinhamento para ele, foi uma luz no final do túnel e já começa a esclarecer tudo. Mas o que eu quero dizer é filtro. Filtro quando você não foca em ver algo, você não vê, você passa naquela rua 50 mil vezes, você não viu que tinha um alfaiate ali, uma lojinha, ou uma lojinha de ferramentas, você tá ali nas tuas coisas, envolvido no teu mundo, não é o teu interesse, não é o teu objetivo, não é o teu foco, não é o teu filtro. A partir do momento que você começou a se conectar com aquilo, aí você começa a procurar aquilo, aí você acha tudo. Então, meu Deus, agora eu preciso de um alfaiate. Como que eu passei aqui 10 mil vezes e não vi que tinha essa lojinha aqui, né? É que nem quando você vai comprar um carro
carro X. Quando você quer aquele carro, pôs aquele carro na cabeça, aonde você para, no estacionamento que você para, em toda a rua que você está dirigindo, você encontra o carro, porque é filtro, é objetivo. Então, muitas pessoas nem sabem de nada sobre o conceito e as vantagens e como funciona na prática, literalmente, o fluxo de cidadania italiana, ok? Aqui nós falamos um pouquinho sobre as vantagens. E eu quero saber, vocês já sabiam disso tudo, né? É uma coisa muito básica, mas é um básico que muitos sabem e muitos não sabem, né? E o teu copo, ele tá no teu ponto de vista meio cheio ou meio vazio? Você tá mergulhado nas objeções ou você está disposto a reconhecer a tua cidadania italiana, né? E falar, bom, 2021 vou colocar a mão na massa. Porque se você começa com as objeções, dando um passo para trás, se você começa com as objeções, isso seja para a cidadania italiana ou para qualquer área da tua vida, você não consegue avançar, né? Então você tem um começo, meio e fim, e nessas 3 aulas vai clarear muito para vocês, porque eu vou dar um começo, meio e fim, porque tem muita gente que tá na estaca zero, não tem absolutamente nem noção. E depois disso, você vai avançando, mas você que vai determinar para você se literalmente, porque ou você quer e faz, se você obviamente tem direito, né? Porque foi o que eu disse, muitos têm direito e não querem, não se envolvem, e muitos que não têm direito é tudo que queriam. Então vai depender de você agir, ou para você, ou para os seus filhos, ou para o teu neto, ou para um objetivo específico. Aí que você vai fazer essa conversão. De repente você fala, Marta, realmente nesse momento todas as vantagens que a cidadania italiana oferece, de morar fora, de trabalho, disso, de qualidade de vida, não me interessa. Não interessa a mim, né? Porém, e aos meus descendentes? Então, eu acho que é algo muito precioso para simplesmente jogar fora, né? Vamos lá. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre mitos, que é bem legal esse assunto, porque gera muito que eu recebo de e-mail, de dúvidas, e a gente vai falar de todos esses mitos que acabam sendo bloqueios para que você siga avante, aí siga com o teu processo de cidadania italiana. Vamos falar um pouquinho, pessoal, agora com relação aos mitos, como eu já disse, que bloqueiam aí a ação de vocês, né? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, que realmente as perguntas, em base à tabulação das perguntas que chegam, das dúvidas, limite de geração, direito por sangue. No caso, por exemplo, da cidadania italiana, até o momento, né, não tem nada que bloqueie a geração, limite de geração. Na espanhola, por exemplo, sabemos que é limitado até descendentes, até netos com 18 anos, ok? Mas na italiana, não. Já tentaram aí, no passado próximo, 2018, a mexerem com isso, mas não conseguiram. Então, continua sem limite de geração. Obviamente, quanto mais longa né, as gerações, quanto mais gerações tem, mais difícil fica, talvez, para o requerente chegar até a documentação de origem. Mas hoje, na média, é tranquilo, é normal de 4 a 5 gerações, tá? Então, os processos, na maioria, 4 a 5 é super normal. Porém, muitos processos foram já realizados sendo a 6ª geração, ou seja, você requerente, você é a 6ª geração, tá? Então, primeiro ponto de partida, não imagine que tenha limite de geração. Outra questão que o pessoal tem muita dúvida, que acha, no achismo, que para você reconhecer a tua cidadania, o pai e a mãe tem que reconhecer também, né? Então, não! Vai ser analisada a tua documentação, vai ser montado todo o processo do italiano até você requerente, o direito segue para todos,
mas a tua mãe e o teu pai, os teus genitores, no caso, quem passa o direito, ele não tem que reconhecer a cidadania dele para que você tenha, você faça diretamente a sua, ok? Então fica muito confuso. Ai, eu sou descendente italiano, mas minha mãe ou meu pai que me passa o direito não querem fazer, não vão fazer, eu estão de idade, então eu não vou fazer. Não, vocês, o pai, o genitor só precisa fazer quando o filho ainda é menor. Então vamos dizer que tem um adolescente de 16 anos, 17 anos, ele já tem o sonho já de vir fazer faculdade aqui, né, de estudar fora e etc. Ou tem já uma tia que mora no exterior e quer morar no exterior e quer vir. Ele sozinho, no caso, o menor não pode fazer. Então, aí no caso, o genitor é obrigado ele fazer o pedido de reconhecimento e junto com o processo dele vem atrelado a solicitação do menor, ok? Então, isso é uma outra coisa que não procede, não precisa que o genitor reconheça a cidadania. Sobrenome e língua italiana, né? Na introdução aqui, no primeiro vídeo, no comecinho, nós falamos um pouquinho, você tem o sobrenome italiano? Se você tem, é como um indício, né? É um direcionamento que você é descendente. Mas você não precisa ter o sobrenome italiano. Porque, poxa vida, a tua mãe era descendente, não é descendente, ela casou e ela, no Brasil, é opcional colocar o nome da mãe e do pai, mas não é opcional deixar de colocar o do pai. Ela não colocou o sobrenome italiano em você. Porém, ela colocou, obviamente, o sobrenome do teu pai e por isso você não tem mais direito? Não, é um direito de sangue, não é o nome que vai determinar se você tem direito ou não, tá claro? Outra coisa é com relação à língua italiana, tá muita gente fazendo confusão agora, sabe por quê? Porque no final de 2018, a lei foi alterada que cônjuge, atenção, cônjuge que se naturaliza italiano, o cônjuge precisa de ter o certificado B1, domínio da língua italiana. Porque é uma concessão que o governo faz quando o cônjuge que é casado com um italiano pede ao governo, né, o direito da naturalização italiana e o governo concede, porém ele pegou e mudou desde que você saiba, tem o domínio do básico da língua italiana. Porém, isso não é uma lei para o requerente descendente de italiano. E isso é tanta confusão que eu vou dar um exemplo prático e assim, super recente. Essa semana passada, um requerente meu fazendo, por exemplo, o pedido do passaporte na Questura, que é a Polícia Federal, para você ter uma ideia. O oficial, que é um policial, ele não é obrigado a saber de cidadania italiana, ele é obrigado, ele está lá no setor de passaporte, pois você imagina que ele queria que o requerente tivesse domínio da língua italiana. Ou seja, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, não está na Constituição, não é uma obrigação. Você acredita? Então, assim, a gente se depara com erros de informação em tudo quanto é lugar. Mas, assim, até exemplos absurdos como esse, dentro de uma Polícia Federal, um oficial solicitar domínio da língua italiana para um brasileiro descendente que concluiu o processo de cidadania e não tem ainda o domínio da língua, tá? Então, você não precisa do sobrenome e você não precisa falar italiano para você reconhecer o teu processo. Vamos para mais um mito. Para fazer processo de cidadania italiana, você só pode reconhecer a sua cidadania só na Itália. Não é. Muitos de vocês já sabem, muitos não sabem. Pode ser na Itália, tendo a residência presencialmente, né, que é um caminho, mas pode ser no consulado, que é o órgão público italiano, onde você reside. Não entramos agora, nesse momento, em método de fila, de tempo, porque eu digo só pegando aqui um gancho. A fila existe hoje, mas não sabemos, com toda essa revolução, automatização, com tudo que está acontecendo, o quanto isso pode encurtar a qualquer momento, tá?
tá? Então, uma coisa é, tenho direito? Sim ou não? O que isso me oferece, né? Quero isso? Sim ou não? É importante para mim hoje? Sim ou não? É importante para mim amanhã? Ou é importante para os meus descendentes? São blocos, você tem que ir eliminando, né? Vou fazer, tá tudo, sou elegível, não tem impedimentos, tá tudo certo? Beleza. E agora, aonde eu vou fazer o pedido? Então, a gente vai falar isso um pouquinho de parte prática na terceira aula, tá? Então, a gente não vai aqui misturar, senão vai virar uma Macedônia, um pastício. E, então, aqui, com relação a pedir, fazer o pedido, né? A demanda, o pedido do reconhecimento da cidadania italiana, você pode fazer tanto na Itália, seguindo as respectivas regras de residência, ou você pode fazer no consulado, tá? Então, não é que seja só na Itália. Uma outra pergunta que, nossa, essa fazem realmente muita confusão também. Pasta de família. Marta, o que é isso? Nunca ouvi nem falar. Então, vamos dizer, você é descendente italiano, você já sabe, mas você sabe também que o teu primo fez, né? Um outro fez. O que dá de briga familiar, isso, por quê? Porque quando uma pessoa, vamos dizer que você está vendo essa aula, vai ver a segunda, vai ver a terceira e fala, eu vou fazer. Só que você tem mais alguns primos, mais alguns, você fala, vamos fazer junto? Porque aí a gente divide os custos, as tarefas, fica uma coisa muito mais suave. O outro, imagina, não quero fazer isso aí não vou gastar com isso não tenho dinheiro não, e não. Mas você é determinado, você vai e faz. Ó, que eu tenho exemplos aqui, casos reais nessa situação. Aí você vai e faz, só que aí depois você vira um cidadão italiano. E aí você fica todo feliz, aí você compartilha no grupo de família seu passaporte, aí você compartilha que você pode isso, que você pode aquilo. Aí o que acontece? Tem familiares que nunca nem falaram com você no passado, ou que não é um familiar próximo, ou que não tem contato com você, ou aquele que recusou participar do processo de ajudar, né, nas tarefas ou até mesmo com custo. Atenção! E aí começa a chover de parente atrás de você. Ô, fulano, como você tá? Você tá bem? E a tia? E fulano? E o primo aí? Tá tudo bem? Ah, beleza? Então, sabe, você pode me informar aonde foram os cartórios que você providenciou as certidões? Então, a certidão do italiano que você usou lá pro teu processo, onde foi? Você tem uma cópia para me arrumar? Posso usar o teu processo? Posso usar a tua pasta? Aí que eu te digo, qual que é o mito aqui? A pasta, ela pode ser usada se você, requerente, fez um processo na Itália, no Comune. Comune é como se fosse uma subprefeitura, tem a prefeitura grande da província, né? E como se fosse, sabe, você mora no bairro X, tem lá uma subprefeitura. Então, Comune é como se fosse uma subprefeitura, para você entender. E você pode fazer seu pedido aqui, tem o teu processo, a partir do momento que ele tenha sido feito todo correto, sem nenhum tipo de fraude, de impedimento, de erros, porque infelizmente existe um histórico de muitos processos feitos no passado de forma não positiva, não quer dizer que se o primo, um parente for usar esse processo, usar essa pasta agora, no momento que é feito tudo corretamente, que os oficiais são mais cautelosos, exigentes e tudo, que aquele processo que foi feito errado no passado vai ser aceito no presente. Então, não quer dizer que cidadania realizada no passado garante a cidadania a ser realizada agora no presente. Estamos falando com relação à documentação, obviamente, se não estiver correta. E aí, se você fez um comune, um familiar teu, com a tua autorização numa cartinha, vai poder sim utilizar esse processo, né, refazer o processo dele naquele comune, ou até mesmo num outro comune, pedindo a transferência, considerando que aquele processo esteja 100% correto. Porém, no consulado já não. No consulado você vai entrar na fila, vai ser chamado, vai apresentar tudo, né? Ali é você com quem estiver dentro ali daquele processo, vamos dizer que está fazendo você, enfim, teus filhos, etc. Depois você não pode, passou, você vira cidadão italiano, não chega um outro requerente lá no consulado e fala, ah, pega lá no arquivo a pasta X do fulano de tal, né? Até o momento que eu saiba, que é do meu conhecimento, apesar de eu atuar especificamente aqui na Itália, não é aceito, tá? Então, assim, como essas aulas elas saíram do ar,
né? Não sei exatamente quando você vai ver essas aulas, nesses 3 dias, a gente acaba usando muito conteúdo gravado, mas enfim, até o ano, vamos dizer, de 2021, os consulados não aceitam usar processos de familiares, passas de familiares. Entenderam a diferença? Ok? E por último, que esse bate recorde, tá? Que é a questão da mulher na linhagem, de ter uma mulher na linha de descendência. Todo mundo faz confusão, como é que você identifica se sim ou não, porque tem uma regrinha, né? Isso tudo é conceito que a gente explica especificamente nos treinamentos, mas eu vou dar aqui a bi para vocês, porque quem tá partindo do zero e tá vendo essas aulas, é muito comum ter essa dúvida. Então, aí aqui eu vou detalhar para vocês, tá? Atenção, é muito simples. Até 31 de dezembro de 1947, a mulher italiana ela não tinha o direito de passar a nacionalidade. Não estava na Constituição e ponto. A partir de 1 de 1 de 1948, grava essa data aqui, 1 de 1 de 1948, né, o princípio da paridade de gênero homem e mulher é estabelecido na Constituição que tanto homem quanto mulher têm o mesmo direito e ambos passam o direito da nacionalidade. Então, a mulher que essa descendente pode ser uma italiana, como pode estar só na linha, ser uma mulher na linha de descendência. Essa mulher que tem um filho, seja um homem ou seja uma mulher, que tem um filho a partir de 1 de 1 de 1948, tem direito. Então, qual é o ponto aqui, a pegadinha que o pessoal confunde? As pessoas, na hora, por mais que isso esteja escrito em vários lugares, etc., as pessoas acreditam que, nossa, mas a mulher na linha de descendência, ela nasceu antes de 1948. Não é a mulher. A mulher, ela não tinha o direito de passar a nacionalidade para os filhos. Ela passou a ter o direito de passar a nacionalidade a partir do 1 de 1 de 1948. Então, isso quer dizer o quê? Se o filho nasceu antes de 1948, não tem direito. O filho não tem direito. O filho ou a filha não tem direito. Se o filho ou a filha dessa mulher nasceu a partir do 1 de 1 de 1948, tem direito por via administrativa. Marta, o que é via administrativa? Via administrativa é através do comune na Itália ou do consulado. Aí você, tá, Marta, e se nasceu antes de 1948? Não tem direito? Tem também. Atenção, tem também, mas tem direito através de via judicial. Então, quem nasceu antes de 1948 é só através de via judicial, que significa Tribunal de Roma na Itália, ok? E quem nasceu depois de 1948 vai fazer no Comune Itália, ok? Na Itália, ou no Consulado Brasil, ou no país que estiver morando, ok? Então, Marta, mas e por via judicial? Por via judicial, no meu canal eu falo especificamente, também nos treinamentos, de forma mais detalhada ainda, a questão da via judicial, né? Mas aqui eu já, porque foge completamente do pedido via consulado ou de forma administrativa, ou via comune. Via judicial, você já sabe que é através de um pedido com advogado, tá? É causa, já tem jurisprudência, ou seja, é uma causa, é uma sentença favorável, porque os juízes não tem mais sentido, né? Em 2021, o juiz fala, não, o filho daquela pessoa que nasceu em 1947, ele não é italiano, não, e o que nasceu em 1948 é italiano, né? Um preconceito, ou seja, uma coisa que hoje, na época de hoje, não tem mais sentido. Então, é uma sentença favorável, então não é algo negativo, não é um problema, porque é algo que é solucionável por uma estrada diferente, mas é resolvido, tá bom? Então, aqui, esses mitos,
Esses mitos, eles bloqueiam literalmente essas informações que parecem, que aparentemente são banais, elas literalmente bloqueiam, não permite que o requerente siga. E tem muito mais, existem outras, né? É que essas são as principais, tá bom? Por isso que dá importância de um começo, meio e fim, se interar, conhecer, saber do que se trata, saber o que você quer e simplesmente agir e decidir, quero isso ou não quero isso, beleza? Agora o seguinte, nós ficamos por aqui, acabei até estendendo um pouquinho, você vê o quão precioso é esse assunto, tem questionamento e perguntas e dúvidas que não acabam mais. Coloquem a sua e de tudo isso que nós abordamos, podem colocar aí nos comentários que eu vou responder para vocês, tá bom? E na próxima aula, não deixem de comparecer, porque eu vou falar dos principais problemas no percurso. Então, é importantíssimo, tá? Evitar erros, evitar erros. Qual o grau de dificuldade do raio dessa cidadania italiana, né? Eu preciso ter diploma de direito para fazer de cidadania italiana? Absolutamente não. Todos têm total condição de fazer sim, de montar o próprio processo. A gente fala pagar assessoria, advogado, qual a diferença disso num mercado num segmento que não é mais bem visto, que está num segmento tão delicado, com tantas fraudes, com tantos problemas, com tantos profissionais realmente deixando a desejar? Qual é a importância de você fazer sozinho o seu processo? E quanto você consegue economizar você fazendo sozinho o seu processo, né? Aprender e fazer sozinho é o desafio, e aí a gente fala de tudo isso. E na última aula, né, só dando uma pincelada, a gente fala um pouquinho mais de assuntos na prática, né? Eu vou falar de fluxo, de prazos, por onde começar literalmente, disponibilizo um mini guia para vocês, com informações bem legais para quem ainda não teve acesso a esse guia, com uma planilha para simular gastos do processo, quanto eu gasto com certidões, apostilamento, tradução na Itália, se fizer na Itália ou se fizer no Brasil. Então, uma planilhinha de simulação, mais um mini guia, que isso eu disponibilizo na terceira aula, e mais informações práticas do processo na terceira aula, que é bem legal. E na segunda, a gente enriquece com essas informações com relação aos problemas, que é uma pedra aí no sapatinho que nos deixa, que faz bolha e que não nos permite, acaba bloqueando para que a gente siga adiante. Tá bom, pessoal? Vocês viram que foram 3 blocos, tentei colocar de modo bem objetivo. Eu acho um assunto delicioso, quem gosta sabe, né? E me coloco aqui à disposição para vocês, fico aguardando as perguntas e a gente se encontra na próxima aula. Você vai receber um e-mailzinho avisando, um lembrete, e não deixe de participar, tá bom? Um abraço aí para vocês.